Cumprimentamos a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos iniciando mais um EBD na TV. Eu sou o pastor Henrique, moro atualmente em Cajamar, São Paulo. Se você deseja nos convidar para estarmos aí ministrando, entre em contato conosco, nós estaremos aí com todo prazer. Não se preocupe, eu não cobro nada. Se você deseja receber os slides que nós colocamos aqui e os estudos escritos, além do que está na revista, mais escritos extras, tudo gratuitamente. Então, entre em contato conosco, coloque lá seu nome, coloque a cidade onde você mora e coloca Betel. Pronto, envia pelo WhatsApp aí, nesse número, e eu envio para você toda semana gratuitamente, tá? Então, 99-DDD e o telefone 991520454. Estamos iniciando aí um novo trimestre, então, e neste trimestre nós vamos estudar nas revistas da editora Betel, Dominical Adultos, com o tema Jesus Cristo, o Filho de Deus, a verdade que transforma, milagres, ensinamentos e a promessa da vida eterna no Evangelho de João. Então, já sabermos e crermos que Jesus é o Filho de Deus, isso já nos conduz à vida eterna. Isso vai nos transformar, né? Novas criaturas, em filhos de Deus. E nós vamos ver aí no Evangelho de João que tem muita coisa, muito material excelente para que nós possamos estudar sobre Jesus Cristo. E nós vamos ver, dentre do que está escrito, João, no final do seu Evangelho, ele vai dizer que todos esses sinais, né, prodígios, maravilhas, milagres que Jesus realizou, já são suficientes para nós crermos que Jesus é o Filho de Deus. Assim como lá Pedro, né, no dia de Pentecostes, pregando, ele diz que esse Jesus que foi confirmado, autenticado, né, por Deus entre vós com sinais, prodígios e maravilhas. Jesus disse, crede em mim, pelo menos pelas obras que eu faço, que são as obras do Pai. Então é em João que está registrado o primeiro milagre de Jesus em Caná da Galileia. É em João que está registrado o maior milagre de Jesus, que foi a ressurreição de Lázaro, e é também no Evangelho de João que está registrado o último milagre de Jesus. Isso, evidente, enquanto estava aqui no seu ministério. Vamos ver aí preciosos ensinamentos de Jesus, principalmente sobre ele ser o Verbo de Deus. Então, Deus Pai é aquele que planeja e Jesus Cristo é aquele que executa o que o Pai planejou. E o Espírito Santo é que vem dando poder a Jesus para realizar a obra que Deus planejou. E o Espírito Santo que revela sobrenaturalmente tudo isso para nós. Então, nós vamos ver preciosos ensinamentos de Jesus Cristo sobre Deus. Principalmente o Evangelho de João fala de Jesus como Deus. E é em João que nós encontramos também a promessa, a grande promessa, então, da vida eterna. Se nós crermos em Jesus Cristo, realmente como Filho de Deus, nós temos a vida eterna. Neste trimestre, nós temos aí como comentarista o bispo Abner Ferreira. Vamos estudar as seguintes lições, se Deus quiser. A lição 1, João, o discípulo amado de Cristo. Lição 2, o Evangelho do Filho de Deus, a revelação da luz ao mundo. Lição 3, rejeição e oposição. Nada impediu a missão do Filho de Deus. Na lição 4, o primeiro milagre de Jesus, a transformação da água em vinho. Na lição 5, o novo nascimento, o diálogo transformador com Nicodemos. Na lição 6, o grande eu sou, as declarações poderosas de Jesus Cristo. Na lição 7, o encontro de Jesus com a mulher samaritana, a água que sacia para sempre. Na lição 8, Jesus e a mulher adúltera, a manifestação da graça em meio à condenação. Na lição 9, a triunidade divina, o Pai e o Filho em perfeita harmonia eterna. Na lição 10, o exemplo de humildade, Jesus lava os pés dos seus discípulos. Na lição 11, a vitória sobre a morte, Jesus ressuscita Lázaro. Lição 12, a redenção em Cristo, o sacrifício vicário do Filho de Deus. Lição 13, o Filho de Deus e a vida eterna, a eterna promessa da salvação. Então vamos procurar passar aí durante este trimestre por todas estas maravilhosas lições.
Então vamos à primeira lição, que tem como título João, o discípulo amado de Cristo. E nesta lição vamos ver os seguintes tópicos e seguintes subtópicos. No tópico 1, o jovem João, filho de Zebedeu. Subtópico 1, dois jovens impetuosos. Subtópico 2, filhos do trovão. Subtópico 3, o perigo de se achar superior. Tópico 2, o discípulo amado. Subtópico 1, João e o mestre. Subtópico 2, João foi impactado pelo amor do mestre. Subtópico 3, João ouvia o mestre. Tópico 3, João, o apóstolo do amor. Subtópico 1, João cuidou de Maria. Subtópico 2, João escreve sobre o amor. Subtópico 3, o amor é evidenciado em cartas. Vamos procurar então passar por todos esses tópicos e subtópicos, estudando mais essa importantíssima lição. O texto áureo da lição está no Evangelho de João, capítulo 13, versículo 23, que diz: Ora, um de seus discípulos, aquele a quem Jesus amava, estava reclinado no peito de Jesus. É importante entendermos quem é que disse isso. Algum outro apóstolo, algum outro discípulo. Você ouviu uma vez Jesus dizendo isso? Não. Mas João disse. Então, a maneira de nós nos considerarmos em relação a Jesus é importantíssima. Olha aí. João se considerava o discípulo amado, ou seja, o discípulo predileto de Jesus. E ele escreve isso. Ninguém mais disse isso, só ele. E prevaleceu. Todo mundo hoje se perguntar assim, quem era o discípulo amado? Quem era o mais amado de todos? Todo mundo vai falar, é o João. Então nós também precisamos, corrigirmos isso. Muitas vezes a gente se acha o último, dos amados aí. Não, vamos viver mais em comunhão com Jesus, em intimidade com Jesus, conversarmos mais com Jesus e aprendemos a achar que nós somos íntimos mesmo, amados mesmo. Verdade aplicada. Pela revelação das Escrituras e pelo poder do Espírito Santo, vivamos no presente século como referência de amor a Deus e ao próximo. Olha, o que Jesus disse para os religiosos? Vocês não conhecem nem as Escrituras e nem o poder de Deus. Não tem como separar essas duas coisas. Então, olha só. As duas coisas unidas é que vão trazer uma revelação real do que realmente é Deus. Porque pela palavra de Deus nós conhecemos Jesus Cristo. Agora, pelos sinais, prodígios, maravilhas, é que nós conhecemos o Espírito Santo. E aí, conhecendo Jesus pela palavra, o Espírito Santo pelo poder, aí nós vamos ter o entendimento realmente da Trindade, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A grande maioria dos próprios crentes conhecem muito assim a palavra, como se fosse um computador, A pessoa vai estudando, decorando textos e tal, fazendo exegese, hermenêutica e tal, e vai entendendo muito sobre a palavra escrita, mas não conhece o poder de Deus. Negam o poder de Deus. A maioria das religiões negam o poder atual de Deus na igreja. E nós estamos dizendo na época que os próprios pentecostais estão vivendo já esse período também dentro da igreja pentecostal. Pensam que o poder de Deus é apenas falar em línguas. Temos aí 9 dons do Espírito Santo para estar em operação na igreja. E as pessoas que são usadas são proibidas de pregar praticamente, são afastadas dos púlpitos. Nós temos tempo só para música. É 1 hora de música, no mínimo, em cada culto. E as pregações são sempre baseadas em sabedoria humana. Inventam cada dia coisa nova. Então os cultos viraram shows de música e de pregadores com muita intelectualidade, muita inteligência.
E Jesus deixa ele fora da igreja. Sumiram os batismos com o Espírito Santo, as curas, os milagres, as mensagens diretamente de Deus para nós, através de palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, as profecias. Sumiram. Nem endemoniado quer mais entrar na igreja pentecostal para ser liberto. Porque chega lá, ninguém vai libertá-lo. Vamos colocar ele para fora. Então sejamos referência para essa geração, porque a próxima geração é preocupante. Nós ainda podemos dar um jeitinho de consertar. O amor a Deus e o amor ao próximo é demonstrado com atitude, com ação, com vida prática. Vamos realmente amar a Deus e vamos realmente amar o próximo. Textos de referência: Mateus 4, 21 a 22, João 19, 26 a 27 e João 21, 7. Vamos ver, Mateus 4, 21. E adiantando-se dali, viu outros 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, num barco com seu pai Zebedeu, consertando as redes, e chamou-os. Eles, deixando imediatamente o barco e seu pai, seguiram-no. João 19, 26. Ora, Jesus, vendo ali sua mãe, e que o discípulo a quem ele amava estava presente, disse à sua mãe: Mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo: Eis aí tua mãe. E desde aquela hora o discípulo a recebeu em sua casa. João 21, 7. Então aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: É o Senhor. E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica, porque estava nu, e lançou-se ao mar. Então João, filho de Zebedeu e irmão de Tiago, profissão pescador. Veja que ele deixou tudo, deixou o seu trabalho e deixou seu pai. Então deixou a família e o seu trabalho para seguir a Jesus. Hoje nós temos pessoas que querem dirigir igreja, ser pastor de igreja e não tem coragem de largar o seu emprego. Ou seja, não tem fé nem para confiar na provisão de Deus e quer ter fé para dirigir uma congregação com várias pessoas, ser exemplo de fé para as pessoas. É impressionante o que está acontecendo. Como prova de que realmente Jesus amava João, né? Embora ele nunca tenha dito que amava mais do que os outros, né? Ele confiava em João, a ponto de deixar a sua mãe aos cuidados dele. Veja bem, Jesus morreu em Jerusalém, Maria estava ali em Jerusalém, mas ela não era dali. Ela morava em Nazaré, então ela precisava de cuidados ali. Então Jesus deixou aos cuidados de João, para que ele cuidasse dela. Depois, é claro, que passou o perigo, né? Passou aquele perigo de morte para os discípulos, que eles pararam de se esconderem tanto, depois do batismo com o Espírito Santo, né? Lá para frente. Aí, sim, que eles tomaram coragem e foram pregar o Evangelho. Então, é claro que Maria deve ter voltado lá para Nazaré, porque ela não é citada mais na Bíblia, né? Não existe nenhuma prova bíblica de que José já tinha morrido. Muito provavelmente, com esses acontecimentos em Jerusalém, José continuava lá trabalhando em Nazaré. Alguém nessa família tinha que trabalhar, né? Já que os filhos e as filhas estavam com Maria em Jerusalém. Nós sabemos disso porque no dia de Pentecostes estava presente ali toda a família de Jesus. A introdução da lição diz: nesta lição estudaremos a caminhada do jovem João, filho de Zebedeu, discípulo e mais tarde apóstolo de Jesus. Descrito como o discípulo amado, João viveu até idade avançada depois de receber de Deus a revelação do livro de Apocalipse. Ele também ficou conhecido como o apóstolo do amor. Então a lição é para apresentar aí João, né, que primeiro era discípulo, depois passou a ser o apóstolo. Sabemos aí que filho de Zebedeu, irmão de Tiago. Não vá confundir lá com Tiago, irmão de Jesus, que foi o líder da igreja lá em Atos capítulo 15, né? Ali já estava na coordenação da igreja. Foi depois, né, muito depois do Pentecostes. Historicamente, né, vemos aí que João foi o discípulo ou apóstolo que mais viveu. Muito provavelmente passou dos 100 anos.
entendemos que ele dirigiu ainda no final da sua vida a igreja de Éfeso, não só a igreja local, mas ali regional, ali onde teve grande problema, grande trabalho ali com Diótrefes, né? Diótrefes não reconhecia a autoridade de João, por incrível que pareça. Já o Gaio e o Demétrio, né, foram amigos de João, deram todo o apoio ao seu ministério. Então João escreveu o Evangelho de João, escreveu primeira, segunda e terceira epístola de João e escreveu também Apocalipse. Então, depois de Paulo, quem mais escreveu no Novo Testamento foi João. Tópico 1. O jovem João, filho de Zebedeu. João, filho de Zebedeu e irmão de Tiago, Mateus 4:21, foi um dos 12 apóstolos de Jesus. João e Tiago eram pescadores e estavam reparando suas redes de pesca quando foram chamados por Jesus. Os dois irmãos imediatamente deixaram tudo, inclusive seu pai, e passaram a seguir o mestre. Mateus 4:22. Novamente a ênfase sobre João como filho, então, de Zebedeu, pescador profissional, com dois filhos também pescadores profissionais. Tanto Tiago, o filho mais velho, quanto João, o filho mais novo. Então, primeiro eles começam como discípulos, depois, quando Jesus vai escolher quem dos seus discípulos vai ser apóstolo, então eles estão ali entre os primeiros escolhidos como apóstolos. E sempre nós vamos ver Pedro, Tiago e João, sempre juntos de Jesus. Então eles eram o círculo mais íntimo de Jesus. Nós vamos ver que para que Tiago e João seguissem a Jesus, eles tiveram então um alto custo, um custo material, financeiro, né? Tiveram que deixar o seu emprego, o seu trabalho, tiveram que deixar o seu sustento financeiro e seguiram Jesus. Nós sabemos que Jesus, no seu ministério, foi sustentado por mulheres que vieram da Galileia e também por mulheres que tinham condição financeira devido aos seus maridos, como o caso de Joana, né, que era a esposa de Cusa, que era um procurador de Herodes. E lá também é citada, então, Susana, além de Maria Madalena e outras mulheres. Ali também são citados a Maria, mãe de Tiago, o outro Tiago, e José, e também é citada Salomé. Então é importante aí saber que eles tiveram que deixar a parte financeira e também deixaram a sua família, no caso aí, o pai deles, que era o Zebedeu. Pelo que depreendemos do texto, não existe nada mencionando se eram casados ou se foram casados depois, se casaram durante o ministério de Jesus ou se casaram depois de Jesus morrer e ressuscitar. Não é mencionado isso na Bíblia. Então cremos que eles eram solteiros e permaneceram solteiros durante o seu ministério. Tópico 1, subtópico 1. Dois jovens impetuosos. João esteve presente em eventos marcantes da vida terrena de Jesus. Em alguns momentos eles chegaram a revelar o caráter impetuoso, como quando a estadia de Jesus numa aldeia de samaritanos foi recusada. Lucas 9:53. João e Tiago logo disseram ao mestre: Senhor, queres que digamos que desça o fogo do céu e os consuma, como Elias também fez? Lucas 9:54. O mestre, no entanto, os advertiu que não veio para destruir as almas, mas para salvá-las do inferno. Lucas 9:56. Pois é, o apóstolo do amor, João, olha só quem era. Foi chamado, junto com seu irmão, de Boanerges, que quer dizer filhos do trovão. Veja só, como se fosse um apelido dado por Jesus, devido a serem assim impetuosos, né? Veja só a transformação que houve na vida, principalmente de João, né? Tiago morreu novo, né? E temos outro exemplo, é claro, o exemplo de Pedro também. Então, o Evangelho, a presença de Jesus, a comunhão com Jesus, transforma realmente as pessoas. Quanto mais íntimo, quanto mais submisso, mais é transformado. Então veja só que queriam copiar o Elias, né?
que mandou descer fogo do céu, queimar os soldados que foram enviados para conduzi-lo à presença do rei. Hoje nós encontramos muitos crentes que dizem assim, eu queria ser como João Batista. Não, não queira ser como João Batista. Queira ser como João o Evangelista. Esse morreu, olha só, de velhice. João Batista morreu novo, perdeu a cabeça, cortaram a cabeça dele fora. João Batista não esteve no Pentecostes, nem batizado com o Espírito Santo, nem teve ministério, né, de curas, milagres, nada disso. Só veio mesmo para ver Jesus ali, batizar Jesus e apresentar Jesus, preparando o caminho. Ele pregava o arrependimento de pecados para que as pessoas se arrependessem e quando vissem Jesus pregando e fazendo os milagres, eles reconhecessem Jesus como Messias. Essa era a função de João Batista. Mas João Batista duvidou que Jesus era o Messias. Apesar de ver o Espírito Santo descer sobre Jesus, falar sobre isso, hoje daí uns dias, quando estava preso, mandou seus discípulos até Jesus para perguntarem para Jesus se realmente ele era o Messias ou deveriam esperar outro. Jesus não respondeu nada para ele, só disse para os seus discípulos que ele enviou. Veja aí, os cegos estão vendo, os surdos estão ouvindo, os aleijados estão andando, o evangelho do reino está sendo pregado. Vai lá, diga para ele isso. Ou seja, Jesus estava dizendo que ele tinha o dever de ter fé em Deus, acreditar na palavra de Deus que estava escrito sobre Jesus, o que ele faria quando viria, já que ele não acreditou na visão que ele teve. Então nós vemos aí que quando os samaritanos, que eram uma raça misturada, não eram judeus legítimos e praticamente nem tinham nada de judeu neles, mas vieram ali de vários povos, né, enviados pelos assírios para substituírem os judeus que viviam ali, que foram expulsos dali pelos assírios, espalhados por outras terras. Então, esses samaritanos seguiram a religião, é claro, de maneira errônea, mas queriam dizer que eram judeus porque moravam ali, ocuparam as terras que eram dos judeus. Nunca realmente se converteram, e Jesus esteve ali entre eles e houve conversão através da mulher samaritana, né? Depois nós vamos ver que Filipe esteve ali, também muitas conversões. Quando os samaritanos quiseram expulsar Jesus, os discípulos, né, principalmente aí o Tiago e o João, ficaram zangados e queriam que descesse fogo sobre eles. E veja que o plano de Jesus era exatamente o oposto, era salvar aquele povo. 90% talvez dos crentes hoje foram antes perseguidores do Evangelho, foram pessoas que não gostavam de crentes, não queriam ouvir a palavra de Deus, mas assim que tiveram a oportunidade, abriram o coração e reconheceram Jesus como Salvador e Senhor. Eu quando vou evangelizar, que eu acho essas pessoas assim bravas e tal, que não querem ouvir, que brigam, muitas vezes até xingam, esse eu digo, eita, esse vai ser crente bom. Vamos insistir, que esse aí está com vontade de ser crente mesmo, está com vontade de ser filho de Deus. Quando eu estive no campo missionário abrindo igrejas, encontrei muitos desse tipo aí, né, de perseguidores, jogavam bombinha onde eu estava, e xingavam, gritavam, chamavam a polícia quando eu fazia culto na rua. E assim mesmo, esses aí tudo se converteram. Triste é quando você prega para um religioso e que ele não mostra nenhuma reação. Tópico 1, subtópico 2. Filhos do trovão. Ao selecionar seus 12 discípulos, o mestre chamou João e Tiago de filhos do trovão. Marcos 3,17. Os filhos de Zebedeu foram assim chamados devido à sua personalidade impulsiva e forte. Contudo, ao longo de sua caminhada com Jesus, vamos observar que João aprendeu o significado do amor de Deus, tendo seu caráter transformado. João 3,16, 15 e 13. Então veja, todos nós temos a nossa personalidade que muitas vezes, na maioria das vezes, ela é impressa em nós através dos nossos próximos, né? Na nossa infância. Então, quem estava próximo de nós? Qual era a personalidade dessas pessoas? Então, se a pessoa era mentirosa, se era ladrão, se era drogado, se era viciado em alguma coisa,
Então, essas referências é que vão formar o nosso caráter, a nossa personalidade. Por exemplo, um filho, homem, criado pela mãe só, sem o pai, então ele vai ter problema futuramente. Assim como a filha, criada pelo pai, sem a presença da mãe. Então, quer dizer, é uma filha sem a referência feminina, e já o menino, criado pela mãe, não tem a referência masculina. Então, vão ter problema no futuro, provavelmente. Então, veja que a criação ali, ela fica impressa, né? Os primeiros dias, os primeiros meses, os primeiros anos, a convivência com as pessoas, então, vai influenciar o futuro dessa pessoa e a personalidade dessa pessoa. Então, como Zebedeu era um pescador, acostumado a muito trabalho, muita luta na pescaria, muita dificuldade na vida, os seus dois filhos herdaram isso, provavelmente uma personalidade assim um pouco mais violenta, né? Desejando até a morte das pessoas. Mas a partir do momento que Tiago e João saíram daquele meio e tiveram encontro com Jesus, eles passaram a copiar a personalidade de Jesus. Tópico 1, subtópico 3. O perigo de se achar superior. João era um homem intenso em sua fé. Certa vez, quando Jesus e seus discípulos peregrinavam pela Galileia, João disse ao mestre que um homem estava expulsando demônios pelo poder do seu nome. Marcos 9,38. Mas eles o proibiram de fazer isso porque não era um dos seus 12 discípulos. Marcos 9,38. Convém notar que a postura adotada por João estava equivocada. Trata-se de um alerta também para os nossos dias sobre a tendência de diminuir ou desprezar o ministério cristão exercido por outros. Essa atitude não granjeou simpatia de Jesus, que o adverte dizendo para que não o proibais. Jesus diz que quem não é contra ele, é por ele. Marcos 9, 39, 40. Muito evidentemente, é claro que nós não podemos, de repente, dizer assim, não, você não pode ser mais um apologista, ou seja, não defender a sua fé, a sua igreja, a sua denominação, defender a Bíblia, a palavra de Deus. Não é isso, né? Ali, aquelas pessoas estavam fazendo uma coisa boa, estavam libertando pessoas de demônios, usando o nome de Jesus. Nós não temos muito isso hoje. Temos igrejas aí que são idólatras, mas expulsam demônios. Tem igreja que não é idólatra e não expulsa. Por quê? O importante é a fé em Jesus, no nome de Jesus. Então, a autoridade é Jesus. Que o demônio respeita a autoridade, Jesus. Então, eles tomaram a atitude de proibir, né? Sem falar com Jesus. Quando vão falar com Jesus, Jesus disse, se não estão lutando contra mim, então estão fazendo a minha obra. Tudo bem, deixe eles fazerem. Agora, o lamentável que existe hoje é que, devido à multiplicação das religiões, as religiões estão afastando as pessoas do verdadeiro evangelho. Então, são denominações que pregam falso evangelho, que é um evangelho paralelo ao verdadeiro evangelho. Isso é pior do que aqueles que nem são do evangelho, porque conduzem a pessoa a um caminho paralelo. Parece que vai para o céu, mas vai para o inferno. Parece que vai salvar, mas vai condenar. Então veja que aí está mostrando o quê? A expulsão de demônio. Então Jesus falou que deixasse eles fazerem. Por quê? Isso combate o reino de Satanás, atrapalha o reino de Satanás. Tomemos cuidado, porque Jesus não está dizendo aí que você não pode falar mal de uma igreja, de denominação tal. Não, não é isso não. Tem que mostrar a realidade, a verdade para as pessoas, para elas não irem para o lugar errado e perderem a salvação, não serem enganadas. Então, questão aí, expulsão de demônio. Então, expulsando, deixa expulsar. Tópico 2, o discípulo amado. O amor de Jesus contagiou João de tal maneira que ele passou de filho do trovão a apóstolo do amor, sendo inclusive citado como o discípulo a quem Jesus amava. João 13, 23, 19, 26, 22, 21, 7 e 20. Então veja que a amizade, a intimidade,
aí o companheirismo com Jesus mudou completamente o caráter, né, de João, a maneira dele enxergar as coisas, dele tomar decisões, de ele conduzir a sua vida. Ele, chamado Filho do Trovão, passa a ser conhecido por todos nós, né, como apóstolo do amor. Falou muito sobre o amor nas suas 3 epístolas, e ele mesmo se declara aí o discípulo amado, né? Então ele se considerava realmente amado por Jesus. Tópico 2, subtópico 1, João e o Mestre. João solidificou sua amizade com Jesus, destacando-se por sua proximidade com o Mestre, bem como Pedro e Tiago. Podemos ver isso em 3 momentos específicos, quando apenas Pedro, Tiago e João estavam com Jesus. Na ressurreição da filha de Jairo, Marcos 5,37, na transfiguração de Jesus, Marcos 9,2, e no Getsêmani, quando Jesus foi traído, Marcos 14,33. Nós vemos que Jesus andava com seus discípulos, né, com um círculo mais íntimo, seus apóstolos, e um círculo mais íntimo ainda, apenas Pedro, Tiago e João. Então imagine a multidão que andava atrás de Jesus. Para ele orar em paz, ele tinha que subir a um monte. Ele se levantava de madrugada, ia para um monte orar. Lá ele colocava os discípulos embaixo. Aqueles discípulos deveriam cercar o povo. E os apóstolos ficavam um pouco mais acima. E junto dele, lá onde ele orava, ficavam então Pedro, Tiago e João. Nós vamos ver que lá no Getsêmani foi assim. Então ele fazia toda uma organização para que ele pudesse ter momentos de intimidade com Deus. Quando ele ia também, então, como na casa de Jairo, orar por alguém, né? Aí no caso a filha de Jairo estava morta, ele vai ressuscitar. Então ele escolhe também 3 mais íntimos para estarem ali com ele. E também vemos aí que Jesus já previa a importância que teria no futuro Pedro como um líder nato, né? Muito corajoso, com muita fé, que serviria muito para o início da igreja, e João com a sua sabedoria, a sua inteligência demonstrada na escritura do Evangelho e também das suas epístolas, e também escolhido por Jesus para falar sobre o futuro, receber as revelações apocalípticas, né? Escatológicas. Então, Pedro, Tiago e João estiveram presentes também quando Jesus quis mostrar para eles o reino de Deus como era, lá no Monte da Transfiguração. E proibiu eles de dizerem para alguém o que aconteceu ali. Só era permitido após a sua morte e ressurreição. Assim, tanto Pedro quanto o João escreveram sobre isso. Tiago já havia morrido. Então veja que é tão importante essa amizade, essa intimidade, essa união, né? Que Jesus levou esses 3 para o momento mais difícil da sua vida, que foi lá no Getsêmani, pouco antes então dele ser entregue para ser preso, açoitado e crucificado. Mas eles decepcionaram Jesus, né? Enquanto Jesus orava, eles dormiam. Tópico 2, subtópico 2, João foi impactado pelo amor do Mestre. João era ainda bem jovem quando passou a seguir Jesus, de quem se tornou muito amado. Ora, um de seus discípulos, aquele a quem Jesus amava, estava reclinado no seio de Jesus. João 13:23. Certamente esse amor impactou o jovem discípulo ao longo de toda a sua jornada na terra, de tal maneira que o amor se tornou a tônica de sua mensagem e vida. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. 1 João 4:8. E o apóstolo Paulo falou sobre desenvolver essa semelhança com o Senhor. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo vos amou. Efésios 5:1 e 2. Pelo que nós entendemos, Jesus passou a ser, para João, como um pai, já que ele estava longe de seu pai e ele era bem jovem ainda. Alguns acreditam que ele tinha por volta aí de 18 anos, no máximo 20 anos, quando então passou a ser discípulo de Jesus. Então ele ainda pegou muito ainda da personalidade, né, do amor que Jesus tinha pelas pessoas,
a ponto de dar a sua própria vida pelas pessoas. Então João adquiriu aquele amor, um amor que é capaz de se sacrificar pelos outros. Esse é o amor de Deus. O amor de Deus é capaz de dar o seu próprio filho para morrer por nós, sendo nós pecadores. Então Deus prova que nos ama dessa maneira. Sempre o amor verdadeiro é o amor sacrificial. É aquele que dá vida pelos outros. Jesus diz que ele é o bom pastor, porque o bom pastor dá vida pelas suas ovelhas. Então cremos aí que João foi dos discípulos, de todos os discípulos, aquele que mais próximo estava de Jesus sempre e o que mais aprendeu de Jesus. Tanto é que é aquele que escreve as coisas mais íntimas sobre Jesus, coisas que revelam mais sobre Jesus sendo Deus. Tópico 2, subtópico 3. João ouviu o mestre. João seguiu, amou e imitou seu mestre, de quem se tornou amigo próximo. João 13, 23, 19, 26, 22, 21, 7 e 20. No momento da ceia, ele acabou sendo o porta-voz dos demais, quando Jesus revelou que um deles o trairia. João 13, 21. João estava reclinado no peito de Jesus e Pedro sinalizou para que ele perguntasse ao mestre quem seria o traidor. E inclinando-se, ele sobre o peito de Jesus, disse-lhe: Senhor, quem é? João 13, 25. Então João procurou imitar Jesus, principalmente nessa parte de amar, de ajudar, e se tornou então um amigo próximo, assim como se fosse Paulo com Timóteo, considerava como filho. Então ele se considerava como um filho ali íntimo de Jesus, muito provavelmente colocando Jesus ali como uma figura do seu próprio pai. Vemos aí no momento da Santa Ceia, que primeiro foi celebrada a Páscoa, depois a Santa Ceia, e Jesus revela ali que um deles há de traí-lo. Todos ficam curiosos, todos se perguntam: é eu? Será que é eu? Veja que eles tinham dúvida sobre eles mesmos. E João estava recostado no ombro de Jesus. E Pedro faz sinal para ele, pergunta quem é. E João então pergunta: quem é, Senhor? E aí Jesus vai dizer: aquele que eu der um bocado, comida na sua boca. E ele realmente molha o pão e coloca na boca de Judas. Então ali está identificado quem é que o trairia. Mas ali Judas vai se levantar, eles vão pensar que Judas vai comprar alguma coisa que Jesus mandou, ou dar esmola para alguém, e Judas não volta mais, só vai voltar com os soldados para prenderem Jesus, e ali eles são dispersos, e Judas vai se suicidar. Então aquele ali foi o último momento então do Judas no meio deles. Não tiveram nem como repreender Judas por aquela atitude dele, e nem falar que ele seria o traidor, porque não viram mais o Judas a partir dali. Só na hora que Judas veio, deu o beijo e Jesus entregou a Jesus. Mas aí houve aquela confusão. Cada um se dispersou por um lado. É uma coisa impressionante, porque João, quando vai falar na sua epístola sobre o seu passado com Jesus, o seu conhecimento de Jesus, ele diz: aquele que nós ouvimos, nós vimos, nós tocamos. Que coisa impressionante. Já pensou? Um ser humano falar assim: eu ouvi Deus falar comigo, estava aqui falando com ele direto, eu vi, era real, uma pessoa, eu toquei nele, abracei, encostei nele, nós comíamos juntos, tomava banho no rio junto, andava por todo lado juntos. Imagine, Deus mesmo ali no meio deles. É coisa impressionante, é coisa maravilhosa. Tópico 3. João, o apóstolo do amor. Além dos versículos que registram o discípulo a quem Jesus amava, temos no Evangelho de João o texto que podemos identificar como o texto áureo da Bíblia, ou um dos.
João 3,16. Nas duas primeiras epístolas atribuídas a João, é frequente a menção ao amor de Deus e de uns para com os outros. Neste tópico, veremos que o apóstolo expressou amor em seus escritos e no cuidado com Maria. Então, o que nós conhecemos aí como texto áureo da Bíblia, né? Como a chave que abre a Bíblia toda, que é João 3,16, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Provavelmente aí 99% de todos os crentes que são crentes realmente sabem esse versículo de cor, né? Olha, como exemplo aí nós podemos citar, olha, João 13, 34 a 35. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. João 15, 12 a 13. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a sua vida pelos seus amigos. João 15, 17. O que vos mando é que vos ameis uns aos outros. 1 de João 4, 7 a 12. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus para convosco, porque Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo, para que por ele vivamos. Nisto está o amor. Não que nós tenhamos amado a Deus, mas que ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se nos amamos uns aos outros, Deus está em nós e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Veja 1 de João 4, 16 a 21. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é amor, e quem permanece em amor, permanece em Deus, e Deus nele. Nisto é aperfeiçoado em nós o amor, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque qual ele é, somos também nós neste mundo. No amor não há medo, antes o perfeito amor lança fora o medo, porque o medo envolve castigo. E quem teme não está aperfeiçoado no amor, nós o amamos a ele porque ele nos amou primeiro. Se alguém diz eu amo a Deus e odeia seu irmão, é mentiroso, pois quem não ama seu irmão, ao qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? E dele temos este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também a seu irmão. Então veja alguns exemplos, né, de João falando sobre o amor. Por isso conhecido como apóstolo do amor. Tópico 3, subtópico 1. João cuidou de Maria. João, que antes presenciou os milagres de Jesus, agora estava ao pé da cruz, imóvel, juntamente com Maria. Ali Jesus viu o sofrimento de sua mãe e do discípulo a quem amava perto dela. Jesus então diz a Maria: mulher, eis aí o teu filho. João 19, 26. E diz ao discípulo amado: eis aí tua mãe. João 19, 27. A partir daquele momento, João recebeu Maria em sua casa. João 19, 27. Segundo o pastor Maurício Ferreira, de 1997, página 19, João passou a cuidar da mãe do Salvador, pois já estava devidamente preparado para tal missão. Era agora o apóstolo do amor. Veja que coisa interessante, né? João foi aquele apóstolo que teve acesso quando Jesus foi preso, porque ele conhecia o sumo sacerdote. Então ele teve livre acesso. Foi ele que colocou Pedro para dentro. João foi o único dos discípulos e dos apóstolos que esteve com Jesus na hora da morte. E o único discípulo, o único apóstolo que viu o túmulo de Jesus e creu, porque ele viu os lençóis enroladinhos ali, viu o lenço onde estava a cabeça de Jesus antes ali, e percebeu que Jesus então ressuscitou, passou pelos lençóis, né? Recebeu vestes celestiais. Ele não ia ressuscitar com aqueles lençóis humanos, né? Então agora ele tinha um corpo glorioso e vestes também gloriosas. Mas o importante aí é que João viu, percebeu e acreditou. E João então estava presente na hora da morte de Jesus na cruz, junto com Maria, sua mãe. Ele acompanhou tudo aquilo ali, cuidando dela, e ele poderia, com o amor que recebeu de Jesus, ele poderia agora
tratar a mãe de Jesus com o mesmo amor. E Jesus, então, passa essa incumbência para ele, de cuidar da sua mãe. Então, cremos que, durante o período, né, que Maria permaneceu em Jerusalém, João, então, cuidava dela e, pelo que nós vemos aí, João tinha feito ali uma casinha para ele, ali em Jerusalém. E ali Maria era cuidada por ele ali. Muito provavelmente é evidente que junto com a família de Maria, porque se nós olharmos no dia de Pentecostes, estava Maria, estavam seus filhos e estavam suas filhas juntos. Então João deve ter recebido toda a família de Jesus. Aí juntou o pescador, que sabia trabalhar, tinha força física, e junto com carpinteiros que sabiam, então, trabalhar com madeira. Então, construíram a casa. João tinha a sua casa ali e cuidou da família de Jesus. Dos irmãos de Jesus, nós vemos a Bíblia citando, então, Judas, que escreveu lá, no final, né, então, a Bíblia tem aí o livro de Judas. Temos aí o livro de Tiago, irmão de Jesus, que o outro Tiago já tinha morrido, foi degolado por Herodes, né, a espada. E esse Tiago aí, que cuidou então da igreja, dirigiu a igreja, lá em Atos 15 nós vemos isso, esse era irmão de Jesus que escreveu o livro aí, Tiago. E quanto à mãe de Jesus, Maria, suas irmãs e os outros dois irmãos, eles na Bíblia aí não aparecem mais. Muito provavelmente voltaram para Nazaré. Tópico 3, subtópico 2. João escreve sobre o amor. Não há dúvidas de que Jesus ensinou lições valiosas sobre o amor aos seus discípulos. E aprendei de mim. Mateus 11, 29. No entanto, João se destacou grandemente no aprendizado desse amor maravilhoso e demonstrou isso enaltecendo a virtude do amor em seus escritos. João ficou conhecido como o discípulo do amor, que é essencial aos seguidores de Cristo. João aprendeu junto à fonte. Ele experimentou o amor de Jesus e amou a Jesus e seus ensinamentos. Então vemos que João já tinha sido discípulo de João Batista, mas trabalhava como pescador com seu pai, quando foi chamado por Jesus. Então ele vai adquirir uma personalidade que ele foi desenvolvendo à medida que conheceu Jesus e caminhava naquele ministério junto com Jesus ali, aprendendo de tudo, prestando atenção, vendo o amor com que Jesus amava aquelas pessoas, vendo o amor de Jesus em morrer por todos nós. Então ele absorveu realmente esse amor e ele demonstrou esse amor, passou a ensinar sobre esse amor. E sofreu muito por causa desse amor. Nós vemos que quando ele vai dirigir a igreja lá na Ásia, né, o Diótrefes ali não o recebe, nem recebe aqueles que ele envia para pregar na igreja. Foi ali uma coisa difícil. Ele passou o final da sua vida sendo ali então perseguido por Diótrefes, mas sempre mostrando o amor, falando sobre o amor, ensinando aqueles companheiros, principalmente ali o Gaio, né, e o Demétrio, ensinando para eles a importância do amor. Tópico 3, subtópico 3. O amor evidenciado em cartas. Em suas cartas, João expressou o amor de Deus, referindo-se aos seus leitores como amados ou filhinhos. 1 de João 2, 1, 12, 28. 3, 2, 7, 18, 21. 4, 1, 4, 7, 5, 21. Essa maneira amorosa de escrever e viver fez João ficar conhecido como o apóstolo do amor. Porém, não qualquer amor, mas o amor de Deus, porque Deus é amor. 1 de João 4, 8 e 16. Então, João sempre esteve, então, depois de conhecer Jesus, depois de Jesus morrer e ressuscitar, ele sempre esteve falando sobre o amor, ensinando sobre o amor e mostrando na prática o amor de Deus. Sempre recebendo o amor de Deus e passando à frente. Por quê? O Espírito Santo derrama em nossos corações o amor de Deus. E nós vamos desenvolver também no fruto do Espírito que todo crente recebe. Está lá. Uma das qualidades é o amor. E esse amor vem de Deus. Nós vamos desenvolver esse amor. Amar significa dar a vida pelos outros.
Sempre o amor de Deus é sacrificial. E João diz exatamente isso. Se ele nos amou, o que custa nós darmos a vida pelos outros? Se ele deu a vida por nós, demonstrou esse amor, nós devemos amar os irmãos também assim. Conclusão, o discípulo João teve sua vida transformada a partir do momento que ouviu e atendeu o chamado do Senhor Jesus para ser seu discípulo. Mateus 4, 21 e 22. E conforme caminhava com Jesus, ele foi aprendendo, sendo corrigido e aperfeiçoado. Mais tarde, João se tornou um dos instrumentos do Espírito Santo na evangelização e na edificação da igreja. Que o mesmo Espírito continue operando hoje em cada membro do corpo de Cristo e nos fazendo agentes evangelizadores e educadores para a glória de Deus. É sempre quando alguém ouve o Evangelho e crê, ele se converte, eu sempre oriento. Primeiro de tudo, você vai ler as 3 epístolas de João. Depois você vai ler a Bíblia toda. Mas primeiro, leia essas 3 epístolas de João. Por quê? Ali está contido um grande ensino sobre amor. E o que mais o crente vai precisar durante a sua vida é exatamente do amor. Principalmente o quê? O amor de Deus dentro de si, que vai desenvolver esse amor amando as pessoas, dando a vida para que as outras pessoas também sejam salvas. Então aprendamos aí com João e vamos cada dia amar cada dia mais, primeiro a Deus e ao próximo como a nós mesmos. Vamos orar agora. Você que está nos ouvindo, se você crê que Jesus Cristo, Filho de Deus, veio ao mundo, nasceu aqui como homem, viveu como homem, levou sobre ele nossos pecados, doenças, enfermidades, maldições, o juízo de Deus que estava sobre nós, morreu em nosso lugar e ressuscitou, então você é salvo agora. Abra seu coração para Deus, aceite o amor de Deus agora. Receba a salvação em nome de Jesus. Vamos orar. Se você está doente ou está enfermo, receba o amor de Deus, receba a cura em nome de Jesus. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, recebe essas vidas que se chegam a Ti agora, Senhor. Oh, Deus se agrada daquele que ama. Deus se agrada daquele que dá vida pelos outros. Receba a salvação. Receba o perdão de Deus agora. Creia, Jesus morreu em seu lugar para te salvar. Ele te perdoa agora de todos os seus pecados. Recebe o perdão de Deus, recebe o amor de Deus. Não fique se culpando mais. Receba mesmo o amor de Deus agora, o perdão, em nome de Jesus. Toda doença, toda enfermidade, solta essas vidas agora. Oh, Senhor, demonstra a eles o seu amor, curando a todos eles, Senhor. Vem sobre nós, tua cura física, emocional, espiritual, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Não se esqueça aí, ajude a gente a divulgar esse vídeo para outros. Dê aí um gostei, se inscreva em nosso canal, isso vai nos ajudar. Se você deseja receber então o material que nós usamos aqui, os slides e mais estudos escritos sobre a lição, entre em contato conosco. Se você deseja nos convidar para estarmos aí ministrando também, entre em contato conosco por esse telefone que é o meu WhatsApp, 99951520454. Se você deseja nos ajudar, eu não sou pastor de igreja, não sou aposentado e vivo daquilo que os irmãos enviam para nós de oferta aí, R$5, R$10, R$20, aquilo que os irmãos puderem ajudar. Então, aí estão as contas, Caixa Econômica, Banco Bradesco, Banco do Brasil. Banco do Brasil, o nome da minha esposa, Edna Maria Cruz Silva, está aí o Pix. O meu Pix você vê aí, 331957816620, ou então o número do meu telefone lá, 99991520454. Tanto faz um ou outro, você envia qualquer quantia para nos ajudar. Deus abençoe, esperamos ter ajudado os irmãos. A paz do Senhor.